Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os processos de separação de misturas. Nesse caso, falando das misturas heterogêneas, aquelas misturas que têm mais do que uma fase. A gente tem vários métodos diferentes que vão ser escolhidos dependendo da composição da mistura. Se é uma mistura de sólidos, um sólido e um líquido, ou ainda mistura de líquidos. Então vamos dar uma olhada com calma em cada um desses métodos. Começando pelas misturas formadas por sólidos. Lembrando que misturas de sólidos geralmente são heterogêneas. Para N sólidos diferentes, a gente tem N fases diferentes. Olha só, um método de separação bem simples é a catação, onde você faz uma separação manual dos componentes da sua mistura. Eles têm um aspecto visual diferente o suficiente para você conseguir distinguir cada um deles. Outro método possível é a peneiração, também chamada de tamização. Joga a mistura numa peneira, os sólidos menores que o vão da peneira passam, os sólidos maiores que o vão da peneira ficam retidos. Você está separando então a mistura por diferença de tamanho. Tem a chamada ventilação, onde você usa uma corrente de vento para remover os componentes mais leves da mistura. E tem também a levigação, onde você usa uma corrente de água ou algum outro líquido para remover os componentes mais leves, como se fosse uma espécie de lavagem. Tem a flotação, onde a gente separa os componentes pelas suas capacidades de flutuarem. Separa os componentes pela diferença de densidade. Joga a sua mistura de sólidos num líquido de densidade intermediária. Alguns componentes sólidos vão flutuar, enquanto outros componentes sólidos vão sedimentar nesse líquido. Tem ainda a fusão fracionada. Olha o nome, fusão fracionada. Apenas uma fração, uma parte da mistura vai sofrer fusão quando aquece. Aquece a mistura e alguns componentes fundem, passando do estado sólido para o estado líquido. Algo parecido é a dissolução fracionada, onde você usa um solvente adequado para dissolver apenas uma parte da mistura e não ela inteira. E ainda tem a separação magnética, onde a gente usa um ímã para remover os componentes ferromagnéticos, aqueles que têm ferro, níquel e cobalto na sua composição. É o comum para os metais puros ou ainda para algumas ligas metálicas. Bom, quando a gente tem uma mistura de sólido e líquido, então quando o sólido não está dissolvido no líquido, a gente tem a filtração simples ou a vácuo. Na filtração você joga a mistura num filtro, um papel de filtro, por exemplo. O filtro vai permitir a passagem do líquido e vai reter a passagem do sólido, vai impedir a passagem do sólido. A filtração a vácuo é utilizada quando você precisa de um processo de filtração mais rápido, ou porque o líquido está aquecido, ou ainda porque o líquido é volátil. E tem também a decantação, onde você deixa a mistura em repouso, os componentes mais sólidos, depois de um certo tempo, afundam, sedimentam, e o líquido fica na parte de cima e pode ser retirado ou emborcando o frasco, ou ainda por meio da sifonação. Por fim, para misturas líquido, a gente tem a decantação de líquido, feita naquele funil de decantação, ou funil de separação, funil de bromo, aquele que tem uma torneira na parte de baixo. Deixa a mistura de líquidos em repouso, o líquido mais denso fica embaixo, o menos denso fica em cima. Abrindo a torneira, você controla a vazão do sistema e no limite das fases, fecha a torneira, separando então o líquido mais denso do menos denso. É isso aí. Acho que agora você consegue fazer toda a sua tarefa sem nenhum problema. Manda ver!